Esse episódio é patrocinado pela Vibra. Se tem energia, vibra! Olá, eu sou Rodrigo Polito e este é mais um episódio do MegaCast Convida, da Megawatt. Desde a Revolução Industrial, o mundo adota um modelo intensivo no uso dos recursos naturais para o desenvolvimento econômico-social. Isso levou a uma preocupação crescente nas últimas décadas sobre a escassez de recursos e o aquecimento global. Por isso, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU está relacionado à produção e consumo sustentáveis. Sobre este assunto, conversamos com Júlio César Mendes, executivo corporativo de pesquisa em desenvolvimento e eficiência energética do Grupo Equatorial Energia, uma das principais companhias do mercado de energia brasileiro, com receita líquida anual da ordem de 24 bilhões de reais. Nos últimos 5 anos, a Equatorial Energia investiu 200 milhões de reais no programa de eficiência energética, que resultou em uma economia de 100 megawatts-hora, volume equivalente ao consumo de energia de 56 mil famílias durante um ano. Espero que gostem! Bom, nosso bate-papo hoje é sobre o ODS 12, que trata como assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis. E queria agradecer, Júlio, pela sua presença aqui no bate-papo com a gente hoje. Se você puder falar um pouquinho de você para a nossa audiência, falar um pouquinho da sua trajetória no setor, para depois a gente entrar nesse bate-papo sobre consumo sustentável. Tá, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Tá? Então, eu me chamo Júlio Mendes, atualmente estou no Grupo Equatorial como executivo corporativo que trabalha a questão de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética. Tá? Eu entrei no Grupo Equatorial, antigamente era SEMAR, desde 2001, então a minha trajetória aqui dentro do grupo vem desde essa época e sempre trabalhando com projetos, então eu conheço bastante aí as regras da ANEEL, a gente vem desenvolvendo projetos ao longo dos anos focado dentro da nossa realidade, das nossas distribuidoras, e aí vai ser muito interessante aqui trocar uma ideia com vocês aí a respeito dessa produção e consumo sustentável aí, que tem tudo a ver com a realidade atual, que está à nossa porta aí, e a gente tem que se preocupar com isso, realmente. Legal, Júlio. Muito obrigado. E a gente quer até começar com uma pergunta mais ampla, Como é que o Grupo Equatorial enxerga essa questão da produção e consumo sustentáveis? Vocês estão muito lá também da distribuição, principalmente, então um pouco da eficiência energética, enfim. Como é que a companhia se preocupa com essa questão do consumo racional de energia? A produção e consumo sustentável ela é uma preocupação mundial, Como você comentou, a própria ONU tem as ODS, tem como ODS focando até 2030, várias iniciativas para que a gente consiga atingir essas metas. Tá? O Grupo Equatorial ela também é signatária da ONU, na 4, na 7 e na 13, que é educação de qualidade, incentivo à energia limpa e a questão do climático, de mudança climática. E dentro dessa questão da energia limpa, o Grupo Equatorial, desde o ano passado, vem fazendo um movimento, focando em oferecer para os nossos clientes opções, através de produção sustentável de energia. Então, a gente tem 2 empresas, a Enova, que atua no mercado de energia solar, e ela oferece para os clientes residencial, comercial, agro, industrial, soluções focadas para energia limpa. Temos também um outro player que foi comprado no ano passado, que é a Ecoenergia, e ela é um player em energia eólica no mercado muito grande. Então, assim, consolida a preocupação do Grupo Equatorial em oferecer para os nossos clientes uma energia baseada em uma fonte limpa. Tá? Com relação aos consumos sustentáveis, a gente já vem desenvolvendo desde 2000 várias iniciativas focadas nos nossos clientes para mudar o mindset quanto ao uso da energia, do uso eficiente da energia, principalmente dentro do nosso programa de eficiência energética. A gente vem desenvolvendo aí várias iniciativas focadas com isso.
Foi bom até se lembrar essa parte de geração, porque quando eu puxei um pouco o assunto pela distribuição, mas lembrando, esse caso foi até mais emblemático, né, da compra da Ecoenergia, então também tem tudo a ver com a produção sustentável, né, essa outra vertente do grupo, né. Se você pudesse falar um pouquinho do programa de eficiência energética que você mencionou, né, que vocês, nesse caso vocês têm bastante experiência, né, 20 anos com essa atuação, do que você pode comentar com a gente de orçamento ou de previsão de investimentos, o que é, até para a audiência saber o que é esse programa como um todo e quais são as principais linhas que vocês atuam? O Programa de Eficiência Energética é um programa que é regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, então todas as distribuidoras, né, elas têm que aportar uma parte da sua receita operacional líquida em iniciativas, né, que combatem o desperdício de energia elétrica. Então, a gente vem desenvolvendo vários projetos nas distribuidoras, muito relacionado com o público-alvo, né, dentro das distribuidoras, né, focado muito no cliente que consome mais energia. 50% do nosso investimento a gente tem focado em clientes residenciais e comerciais, que são o nosso público-alvo, tá? E o restante é bem diversificado, né, a atuação em projetos, tá? Para você ter uma ideia, a gente desenvolve projetos focados em cliente baixa renda, onde a gente substitui equipamentos ineficientes. Dentro de uma casa, a gente sabe que, né, de baixa renda, o que mais consome são geladeiras e lâmpadas. Então, a gente já fez aí, né, mais de 30 mil trocas de geladeiras, né, e de mais de 200 mil lâmpadas já foram trocadas ao longo desses anos aí, tanto na Equatorial, no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, né, na CEA. A gente começou no ano passado, no Amapá, fazendo ações de troca em comunidade, e esse ano também nós vamos trabalhar essa ação em comunidade de baixa renda com a CEE, né? Tem um cliente também que não é baixa renda, mas que a gente desenvolve esse projeto, né, fundo perdido, ele não precisa tirar do seu bolso nenhum recurso, né, mas tem aquele cliente que tem uma condição financeira um pouco maior, e a gente também tem iniciativas para esse cliente, que é bonificar ele, né, com parceria com o varejista, para que ele substitua esses equipamentos ineficientes. Então, a gente tem um projeto que é o É Mais Bônus para Você, onde a gente vem desenvolvendo aqui no Maranhão, a gente está desenvolvendo, né, onde, com a ajuda de um varejista, um cliente residencial pode ir lá e tem 50% de desconto. Então, a gente está desenvolvendo aqui no Maranhão, né, em Piauí também estamos finalizando, e no Pará também iniciamos e finalizamos aí nesse ano também. Aí tem outras iniciativas, como iluminação pública, também o foco para abranger municípios ineficientes, né? Tem também uma iniciativa muito bacana do Grupo Equatorial, que é focar em eficiência energética, mas na questão da sustentabilidade, né? O cliente, né, do Grupo Equatorial, a gente disponibiliza postos de coleta, então ele faz a coleta seletiva e chega no nosso posto e pode trocar por desconto na conta de energia. Então, um projeto sustentável muito bacana, que tem muita adesão e está muito alinhado com a nossa proposta aqui do grupo de investir nesse tipo de iniciativas. Não necessariamente a empresa precisa focar só na questão da energia, né? Só no consumo sustentável, no uso racional, redução de desperdício, mas como uma economia circular como um todo, né? Como você colocou, de coleta seletiva, né? De como o consumidor pode ser incentivado a selecionar seus rejeitos, seus resíduos, né? E estimular a economia como um todo, não ficar só na energia, né? Exatamente. Tem a proposta do projeto É Mais Reciclagem é que todo esse resíduo, né, que é coletado, por que ele tem associação com a eficiência energética? Então, o resíduo que é coletado, papel, plástico, metal, ele vai para a indústria, então ele já entra na cadeia de produção numa sequência um pouco mais à frente, ou seja, você reduz a questão da transformação da matéria-prima até você entrar no processo produtivo e gerar o produto. Ele já entra numa cadeia um pouco mais à frente, e com isso há uma economia de energia, como você falou. A ideia é pensar como todo, por isso que ele é uma tipologia, né, prevista pela ANEEL, né, como uma ação de eficiência energética. Tá? Então, para esse ano, como você estava comentando, a gente, desde o ano passado, só para você ter uma ideia, nesses últimos 5 anos, a gente já investiu mais de 200 milhões, né, de reais em projetos de eficiência energética, tá? E desses projetos de eficiência energética, mais de 100 megawatt-hora foram reduzidos, iniciativas foram reduzidas, que equivale aí a 56 mil famílias sendo atendidas, né, durante um ano com essa economia gerada. E, Júlio, se você puder comentar um pouquinho, assim, na área de
uso eficiente de recursos naturais, o que vocês olham também, tanto pelo programa de eficiência energética como um todo? Isso. Nos últimos anos, a gente tem aproveitado não só para fazer ações, né, de retrofit, né? Então, o programa de eficiência energética nos últimos anos era você chegar numa instituição e fazer retrofit, sistema de iluminação, sistema de climatização, refrigeração, mas a gente entende que a gente tem que dar um passo a mais, né? Não só associar essas ações de eficientização, mas o conceito da energia limpa. Então, a gente tem associado as retrofits com ações de uso eficiente da energia, com instalação de fotovoltaico, né? Um bom exemplo disso aqui no Maranhão, a gente tem um hospital onde a gente instalou uma microusina, né? Além das ações que foram feitas no hospital, com a conscientização da iluminação pública, a gente potencializou a economia de energia com o fotovoltaico, uma economia entre 20% aí na conta do hospital, né? A gente lá no Pará, no ano passado, desenvolveu um projeto com a Basílica lá também, instalando fotovoltaico e também fazendo a parte de iluminação. Então, a gente entende que projetos de eficiência energética tem que estar casada com o conceito de energia limpa e ações sustentáveis, né, com relação ao consumo da energia. Você até mencionou a questão do hospital, lógico. Como é que é a relação de vocês com entidades, empresas, poder público? Porque a empresa de energia é um dos principais atores. Tem o poder público, tem a participação ali, mas ela tem um papel muito grande com todos, né? Com o consumidor, com grandes consumidores, com o poder público. Então, ela está sempre no meio dessa rede de principais atores. Como é que é essa relação buscando, né, uma otimização na utilização de recursos? Ela tem uma relação muito responsável com esses clientes, tá? Então, assim, não é simplesmente vender energia, mas a visão do Grupo Equatorial é combater desperdício. Então, de que forma a gente combate desperdício, né? Com uma forma muito forte, orientação, educação, tá? E além das ações mais concretas do nosso programa de eficiência energética, onde a gente faz trocas específicas. Então, a gente tem para poder público o programa de eficiência energética, né, onde a gente faz chamadas públicas anuais, e aí, né, interessado, por exemplo, poder público, podem participar dessa chamada, tá? Com o industrial, a gente trabalha também a questão do mais reciclagem, trabalha a questão de orientação, a gente tem áreas de relacionamento com o cliente que estão dando orientações, né, com palestras sobre o uso racional. Então, a gente trabalha muito essa questão de combater o desperdício, porque a gente entende que o nosso cliente, né, fazendo esse uso racional, todos ganham, né? Ganha a distribuidora, ganha o país, né, que não vai construir mais usinas para alimentar esse desperdício, né, que não traz resultados, né, para o país e para ninguém. Até pela experiência grande que vocês têm alguma sugestão assim, de inovação ou de aprimoramento no setor elétrico que possa estimular a eficiência energética? Quando a gente fala em eficiência energética, a gente tem duas vertentes, né? Que uma é tecnológica, a gente ir no mercado e encontrar equipamentos que têm uma tecnologia e que façam o uso mais eficiente da energia. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a tecnologia inverter, né, que veio aí para o mercado de ar-condicionado aí, trazer uma economia muito maior, mas a gente entende que tem uma questão que é fundamental. Se você garantir no mercado equipamentos que consumam menos energia, tem aquele selo Procel, categoria A, né? Em todas as nossas ações de eficiência energética tem sempre um treinamento. Nesse treinamento a gente fala sobre a questão do selo, né? Que é um indicador de eficiência muito importante, né, na hora de a gente adquirir um produto, mas quando você leva esse produto para a sua casa, tem uma vertente que é fundamental, é você fazer o uso racional dessa energia, ou seja, mudança de hábito. Acho que para maximizar o resultado disso, além de oferecer no mercado equipamentos, né, mais modernos, que consumam menos energia, você tem que garantir um cidadão consciente, né, quanto ao uso, né? Então, acho que investir na escola, né, com a formação dos nossos alunos que tem essa visão de eficiência energética, com o uso racional, a gente consegue potencializar isso muito mais, né? E aí eles sabendo que existem equipamentos mais eficientes no mercado e saber utilizar esses equipamentos, que não adianta você levar uma geladeira que consome, né, muita energia, mas seu hábito em relação a ela, né, são hábitos que
fazem com que elas gerem mais consumo, né? Você pega um alimento quente, coloca na geladeira para esfriar. Então, assim, são hábitos que você não precisa, né? E que impactam no consumo. Então, eu acho que focar na questão educativa, nas orientações desde a base, maximizam com certeza. A gente tem um potencial muito grande, né, dentro da parte da área de eficiência energética, né, para que a gente postergue investimento em novas usinas, mas acho que parte muito dessa questão educacional. Eu gostei muito desse ponto, porque quando a gente fala, em geral, de produção e consumo sustentável, a gente fala de eficiência energética, a gente olha muito, até porque as empresas são grandes, a gente olha muito pelo lado da produção, né, pelo lado da oferta. Poxa, a gente quase não fala da demanda e do papel do consumidor, né? Porque eles são muitos, né, eles são menores, mas eles têm um papel essencial nesse processo, né? Com certeza, eu acho que é uma cadeia que a gente tem que olhar como um todo, né? A gente olha lá, por exemplo, a parte industrial, a gente tem um consumo muito maior, então oferecer motores mais eficientes, né, para poder ter uma produção. Então a gente viu a iluminação de maneira geral, onde a gente baniu lâmpadas, né, que eram ineficientes, né, para oferecer no mercado lâmpadas LED que consomem muito menos, né, mas o uso, né, acho que dessa tecnologia, né, eu acho que a gente tem que abranger todos esses segmentos, né, consumidores, quem está utilizando essa energia, a indústria, ter o seu processo de produção muito mais eficiente, né, oferecer no mercado tecnologias, né, de LED, o inverter. Acho que, como você falou, é um todo, né? Então é uma engrenagem, né, que funciona com todos, né, trabalhando em sincronia. Falando um pouco dessa demanda, se a gente olhar o histórico do setor, né, a gente teve um racionamento lá em 2001 que foi muito bem sucedido porque a demanda funcionou, né? Os consumidores conseguiram reduzir o consumo e eliminar um desperdício que depois a gente viu que era enorme, né? E no ano passado a gente teve uma outra grave crise hídrica, né? E que foram lançados projetos ali para estimular, né, uma redução de consumo, tanto no poder público, a resposta da demanda, né? Então, assim, o quanto que a demanda, de fato, na sua visão, pode contribuir até para uma otimização do setor, um setor mais sustentável, né? Com certeza. A gente vem passando aí, né, por algumas crises e o consumidor, né, como a gente viu aí com resposta à demanda, né, se a gente tiver uma política voltada para que a gente possa ter essa conscientização e definir esses elementos aí, o consumidor, ele reage. Com certeza ele reage, porque ele entende o papel nosso, né, quanto consumidores, né, dentro dessa engrenagem, tá? E eu acho que tanto produção quanto consumo, a gente tem que dar elementos, né, dar oportunidade para que a gente consiga interagir e trazer resultados aí para o país, né? Investir, por exemplo, em fontes renováveis. A gente vê que o Nordeste ele tem energia solar, né, abundante, né? Falando nisso, o Grupo Equatorial ele lançou mais recentemente um projeto chamado El Solar, onde a ideia é a gente através de uma plataforma definir o potencial, né, eólico e solar aqui do estado do Maranhão, né, para novos investimentos, né? Então, para você investir, é importante você saber o potencial, né, solarimétrico, né, você vê o potencial de vento, e aí também, né, dentro dessa plataforma, você tem a rede associada e você vê que a geração, né, sustentável, que geralmente fica numa região um pouco mais afastada, é importante você ter rede associada para poder garantir que essa produção chegue ao consumo. Então, acho que investir em fontes renováveis é um caminho, né, sem volta, é um caminho que a gente tem que estimular cada vez mais, né? A gente tem um potencial muito grande aí no sol, tem um potencial muito grande de usar energias eólicas, e acho que investir nisso, né, fontes limpas, conscientização do consumidor e oferecer para a indústria fontes de financiamento para que ela possa melhorar todo o seu processo de produção, para que seja muito mais eficiente. Acho que a gente consegue ter uma curva, né, de consumo, né, bem mais adequada, e também essas crises a gente consegue atuar de maneira
mais efetiva, sem precisar fazer racionamento, né, ou medidas muito mais drásticas, né, que na verdade não são nem eficiência energética, né, porque a ideia da eficiência energética é você manter seu conforto. A energia elétrica, ela traz conforto para a gente, a ideia não é você abrir mão disso, é você utilizar de maneira consciente para que você tenha ainda muito mais conforto, né, que a energia elétrica nos oferece. Vocês também têm algum projeto relacionado à redução de consumo de combustíveis fósseis dentro do portfólio de vocês? Há alguma atuação nesse sentido? Sim, com certeza. O Grupo Equatorial, como eu comentei com você, a gente tem uma visão, né, do futuro hoje, né? A mobilidade já é uma realidade, né? A gente tem aí uma perspectiva 2030, onde o impacto do veículo elétrico para a nossa matriz vai ser muito mais significativo, mas hoje estimular essa mobilidade, né, em estudos, em pesquisa, é uma iniciativa, né, muito louvável. O Grupo Equatorial tem o É Mais Mobilidade. O que é o É Mais Mobilidade? A gente tem várias iniciativas, né, que visam fomentar, né, essa questão da mobilidade. Para você ter uma ideia, a gente aqui internamente, né, já adquiriu veículos elétricos, né, tem estrutura de carregamento, né, dentro do Grupo Equatorial. Aqui tem uma experiência aqui no Equatorial Maranhão, onde o colaborador, né, compartilha, né, nas suas atividades diárias o veículo elétrico que fica disponível para uso. Tá? Nós temos para esse ano 2 eletrovias, né, para a gente poder inaugurar. A gente vai montar uma estrutura de carregamento elétrico que vai permitir, né, que colaboradores, né, e pessoas que têm o veículo possam se deslocar do Maranhão, né, de São Luís até Teresina, né, com essa estrutura de carregamento, né, de carga rápida que a gente está incentivando. Outra rota bem interessante é a rota Mercosul, né? A gente tem lá na região ali de Porto Alegre, nós vamos instalar 11 locais onde a gente vai ter eletropostos, né, e também vai permitir essa ligação, né, com a nossa fronteira ali e permitir essa rota Mercosul, bem legal. São 2 iniciativas aí dentro dessa plataforma da Mais Mobilidade. E também tem uma iniciativa muito legal, a gente participa de um P&D estratégico da ANEEL, onde a ideia é fomentar a questão da mobilidade. Então a gente está instalando um eletroposto aqui na Equatorial Maranhão, Equatorial Piauí, né, no mês passado foi em Alagoas e no próximo mês vamos instalar lá no Pará. A ideia é oferecer para a comunidade um eletroposto onde lá tem bicicletas elétricas, a gente doa um veículo elétrico, tem estrutura de carregamento. Então a ideia é fomentar esse conceito de eletroposto, né, público, vamos dizer assim, onde o consumidor interage com essas tecnologias, tá? E começa a pensar a respeito da mobilidade. E o Grupo Equatorial está investindo muito nisso, né? A gente tem essas iniciativas e vai continuar olhando para o futuro agora, né? Que é a nossa visão de trazer essa questão da sustentabilidade, né? E focar nessas tecnologias que estão acontecendo aí. Legal, Júlio. Queria agradecer de novo sua participação conosco aqui e já pedir um próximo bate-papo no futuro aí. Parabéns. Eu agradeço a oportunidade de estar conversando aqui sobre um tema que é muito importante aqui para o Grupo Equatorial. E este foi mais um podcast da Megawatt. Até a próxima, pessoal!